Salve meus irmãos com a paz do Senhor, eu sou apenas um mensageiro e eu trago uma mensagem do céu no dia de hoje. Meus irmãos, hoje eu realmente tenho um assunto bem sério a falar com todos vocês. Por favor, curta, comente esse vídeo, compartilhe antes que você fique com raiva de mim. Aí você compartilha para alguns dos seus amigos para eles também ficar com raiva de mim, amém? No final do vídeo, se você não concordar com o que eu falar hoje, ou se achar que não existe verdade nas palavras que eu vou proferir, você pode tirar, pode sair da descrição. Mas se for achado verdade nas minhas palavras, por favor, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Amém? Meus irmãos, a ideia do vídeo de hoje é não ser um vídeo longo, mas só Deus sabe como é que vai sair disso aqui. Nos últimos tempos, nos últimos anos, tem falado muito sobre a vinda de Cristo, sobre os sinais do Apocalipse, sobre os sinais da vida de Cristo, e é o que tem se aparecido muito. Nas redes sociais que eu sigo, de 5 vídeos, 3 falam sobre sinais e etc. Eu não vim falar hoje sobre os sinais da vinda de Cristo não, mas é bem verdade que nós nunca estivemos tão perto da vinda de Cristo. Realmente a vida de Cristo está às portas, Jesus está batendo na porta e pode ser hoje ou amanhã e não temos tempo. A questão nisso tudo, meus irmãos, é o que nós estamos fazendo. Beleza, Jesus vai voltar independente de mim ou de você. Mas e aí, nós estamos cumprindo realmente a nossa missão como cristãos? Nós estamos cumprindo o chamado que Jesus proferiu a nós quando estava sendo levado ao céu? Quando ele disse, ide a todo mundo e pregar o evangelho? Ou nós temos nos coberto com uma capa, nos escondendo, como se a gente tivesse vergonha do evangelho? Meus irmãos, em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo fala assim à igreja de Romanos: portanto, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Meus irmãos, a gente tem tantas almas por aí, tantas pessoas que nos rodeiam, mas a gente se esconde. A gente tem envergonhado o evangelho. Quantas pessoas estão ao nosso redor esperando uma palavra, esperando um simples bom dia, esperando de nós os frutos do Espírito que Paulo nos prometeu, que o Senhor nos prometeu que nós teríamos, e nós simplesmente recusamos os frutos que Deus nos deu para aquela pessoa, porque aquela pessoa não é crente da nossa congregação. Será que por acaso Jesus, ele negava suas palavras só porque aquela pessoa não seguia ele? Ou Jesus se assentava na mesa com os pecadores para pregar para eles? Jesus ia atrás das pessoas que necessitavam de palavra, porque ele era a própria palavra. Mas antes de pregar o evangelho para aquelas pessoas, antes de ensinar, Jesus era o evangelho. Jesus dava primeiro o seu testemunho de amor. Mas a primeira coisa que faz é pegar uma pedra e apedrejar o irmãozinho, porque ele não crê no livre-arbítrio. Porque ele crê na eleição. A gente fica o tempo todo brigando, essas brigas bestas, que sinceramente eu acho que tem alguns momentos que Deus sente vergonha da igreja cristã do último século. A gente perde tanto tempo com coisas tão pequenas, enquanto milhões e milhões de almas estão sendo lançadas ao inferno, enquanto a gente está discutindo sobre... a gente está discutindo sobre doutrinas criadas por homens que, na grande maioria das vezes, sequer têm fundamento bíblico. E esquecemos da principal ordem de Deus, quando ele falou para ide a todo mundo e pregarmos o evangelho. E se isso não fosse o bastante, se a gente sequer estivesse fazendo o nosso trabalho, às vezes, quando alguém pergunta pra gente, a gente não tem nem resposta. Quando um ateu, quando alguém de outra fé chega pra gente e pergunta a gente por que a gente é cristão, a gente sequer tem uma resposta pronta. Nós não vivemos a palavra de Deus. Nós não nos preparamos para encontrar alguém que está pronto para nos confrontar. Eu, particularmente, o mensageiro que vos fala,
Já debati com alguns ateus. E eu já vi mais... E os ateus sabem mais da Bíblia do que muitos pastores que eu já conheci. Porque eles realmente estudam. Mas infelizmente não é um estudo sincero. Eles estudam para nos confrontar. Eles estudam para que quando chegar diante de um cristão fraco, eles possam humilhá-lo. Na própria palavra. Nós nos dizemos cristãos, mas não conhecemos o Deus que servimos. E eu pergunto, será que isso é o bastante? Quando Jesus morreu na cruz, será que era isso que ele queria de nós, esperava de nós? Ou ele esperava de nós, homens e mulheres como os discípulos que estavam prontos para morrer pelo Evangelho? Ou ele queria que cada um de nós fôssemos que nem Paulo, que quando foi em direção a Jerusalém, foi revelado a ele que ele iria ser preso lá. E ele falou que não iria fugir do chamado. Não, o Senhor deve ter esperado crentes covardes, que no primeiro bateu o pé, no primeiro ei você, sai correndo com o rabo entre as pernas. Eu não creio que Cristo esperou de nós isso. Eu creio que o Senhor esperava de nós homens e mulheres que estavam dispostos a ir a todo canto do mundo pregar sua palavra, independente se eles iriam voltar ou não. É muito bonito quando a gente fala sobre missões, quando a gente fala na África, quando a gente fala na Coreia do Norte, na China, no Japão e evangelizar lá, mas a gente não tem coragem de evangelizar o nosso vizinho, né? Não tem coragem de evangelizar o traficante que mora 2 ruas da nossa. Não tem coragem de evangelizar os nossos amigos da escola, da faculdade, mas quer ir para a África. Mas quer ir para a Coreia do Norte. Deus te contar um segredo. Quando Deus te chama para uma coisa, Ele te chama para fazer onde você está. Se Ele tiver para te levar para algum lugar, Ele te leva. Mas só depois de você fizer onde você está. Porque está escrito na palavra que aquele que nega a sua própria família, aquele que não ajuda os seus irmãos, é pior. Negou o evangelho e é pior do que o descrente. Antes de sair ao mundo, pregue a sua casa. Evangelize dentro de casa. Seja exemplo de servo de Deus dentro de casa. Para que quando você encontrar um ateu no meio da rua, para que você encontre alguém que professa outra fé, bata no seu peito e diga quem é o teu Deus, você tem uma resposta pronta para dizer. Meus irmãos, essa é a palavra que eu tenho para hoje, para dar para os irmãos. Se você está com raiva de mim, amém. Se foi achado verdade nas minhas palavras hoje, por favor, curta, comente esse vídeo e compartilhe para algum cristão que precisa ouvir. Eu tenho certeza que Cristo, quando estava morrendo na cruz, esperava muito mais de nós do que hoje estamos oferecendo. O Senhor está voltando. A vinda de Cristo nunca esteve tão próxima. Nunca foi falado tanto no Apocalipse, nos sinais, como tem sido falado ultimamente. E nós temos que nos apresentar como os obreiros, como servos de Deus dignos do evangelho a que servimos. Porque eu não me envergonho do evangelho. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu sou apenas um mensageiro. E até a próxima.